Bom dia a todos! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para apresentar uma nova delícia feita com a receita da massa divina. Hoje a gente vai fazer um hot dog de forno, que é uma receita muito gostosa que pode ser tanto usada para você servir no lanche, como para fazer uma refeição à noite, à tarde, enfim. É uma receita muito saborosa, que eu acho que não existe quem não goste de um hot dog, ainda mais esse feito com essa massa divina. Então, fique aqui no vídeo que você não vai se arrepender e vamos aos ingredientes da massa. Bom, os ingredientes dessa massa são 1 kg de farinha, 20 gramas de fermento seco, 8 colheres de sopa de açúcar, um ovo, uma pitada de sal e aqui o segredo da massa, né? Eu tenho 4 colheres de margarina que foram derretidas e tem 400 ml de água morna, né? Esse líquido ele vai ser ajustado conforme a massa pedir, né? Se pode ser que vá todo esse líquido ou vá menos, vai depender muito da massa, da farinha, do ovo, como está bem explicadinho aí no vídeo da massa divina, né? Para a gente não perder tempo, você que não viu ainda, assista a massa divina que você vai aprender de maneira fácil como faz essa massa. Vamos então ao preparo da massa, que não tem segredo, conforme está explicado na massa divina. Primeiramente eu coloco o açúcar, né? Como está explicadinho lá na receita da massa divina, misturo bem misturadinho o açúcar na massa, junto com a farinha. Logo a seguir eu vou acrescentar o fermento e vou misturar bem. Acrescento o fermento da mesma forma como é feito a massa tradicional lá da massa divina. Então vou misturar bem o açúcar, o fermento e a farinha, para que a massa fique bem homogênea. Vocês vão ver como a massa, para quem não viu ainda, vai ver a maravilha que é essa massa, como ela cresce, fica fofinha. Acrescento o sal e essa receita que é maravilhosa, que dá para fazer muitos tipos de pães com ela, como tem no meu canal aí. É uma chuva de pão mesmo, como é o nome do canal, porque a quantidade de pães que a gente consegue fazer com essa massa realmente é inacreditável e com um sabor inigualável. Bom, agora acrescento o ovo. Não tem segredo na primeira etapa, né? Vamos acrescentando os ingredientes e logo a seguir eu vou começar a acrescentar o líquido, que no nosso caso aqui é o ovo, a margarina derretida com a água. Como disse, como expliquei certinho na massa divina, na receita da massa básica, a quantidade do líquido vai depender muito da umidade dos outros ingredientes e do ambiente, né? Pode ser que vá um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende da umidade da farinha, do ovo, enfim. Então, veja certinho lá na receita da massa divina o procedimento, mas não tem erro. Por quê? O segredo é o famoso ponto de véu, que as padarias usam para fazer os pães. Então eu vou acrescentando o líquido ao pouco, até que eu consiga ficar bem integrado aqui e começar a misturar na mão, para começar a sorvar a massa. Para não demorar demais o vídeo, e como essa receita está explicada já na receita da massa divina, assim que eu tiver a massa feito uma bola e para mim começar a sovar, eu volto para mostrar para vocês. Bom, então eu fui acrescentando os líquidos aos poucos e fui apertando até que desse para virar uma bola. Perceberam que virou uma bola? Agora chegou a hora da gente jogar a massa na pia e começar a sovar, conforme está explicadinho na massa divina, né? Então não tem erro, tá vendo? A massa vai ficando nesse ponto, a gente começa a sovar. Agora, pode ver que sobrou um pouquinho ainda da água com a margarina. Eu vou acrescentar. Agora, o quanto que vai a mais, se precisar ir a mais, vai depender do ponto da massa até a gente atingir o ponto de véu, conforme está bem explicadinho lá na receita da massa divina. Mas não tem segredo, é só ir sovando a massa, bem sovadinha, né? Sempre bem rasgando ela, até que ela atinja o ponto de véu. Então o líquido agora, a quantidade a mais vai depender desse ponto. Então tome cuidado.
Não joguem muito líquido não, vamos jogando aos poucos, sovando a massa e sempre verificando o ponto de véu dela, conforme está explicadinho lá na receita da massa divina. Para o vídeo não ficar longo demais, porque o que interessa pra gente é o que a gente vai fazer depois com ela, né? O preparo da massa tá explicadinho certinho no vídeo dela própria lá do canal aí, o Chuva de Pão, a receita da massa divina. Então, assim que a massa estiver pronto, eu volto para mostrar isso para vocês. Bom, eu fui misturando a massa conforme explicado certinho na massa divina, na receita. Chegamos ao ponto, vamos verificar certinho, ó, ela tem que estar bem elástica. Vamos abrir se o ponto de véu já se formou. Para que o ponto de véu é essencial para que a massa fique bastante elástica e fofa e cresça bem. E o pão que a gente fizer com essa massa fica maravilhoso. Olha, já chegamos no ponto desejado, o véu se formou, né? E agora, daquela quantidade de água que eu falei, eu precisei mais ou menos mais uns 30 ml de água para chegar nesse ponto. Olha o ponto de véu, igual das padarias, perfeito, bem elástica. Olha que maravilhoso. Bom, então agora eu vou levar a massa para crescer, a primeira crescida, mais ou menos 40, 50 minutos. E quando a massa estiver crescidinha, a gente volta para dar quantidade na receita. A gente já volta então com a massa crescidinha. Bom, passados 50 minutos, olha o tamanho da massa que ficou. Agora a gente vai modelar a massa conforme a nossa receita, né? Vamos tirar a massa daqui. Olha a fofura que ela ficou. Está cheia de ar. Uma massa maravilhosa. Olha, sai toda limpinha. A gente vai trabalhar essa massa agora, modelar, para a gente fazer a nossa receita hoje, que é o pão de hot dog de forno. Como essa receita é grande, para nós aqui em casa, como somos 3 pessoas, é muita coisa. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar apenas metade dessa massa. A outra metade, eu vou fazer uma outra receita, que tem o vídeo no canal aí, que é a coroa de calabresa. Assista também, que fica maravilhosa. Então eu vou dividir a massa aqui, vou abrir a massa e já volto para mostrar para vocês, para o vídeo não ficar longo, né? Porque abrir massa não tem segredo, já mostro já. Bom, o que eu fiz? Eu peguei a massa, para não o vídeo ficar longo, ficar mostrando, que abrir massa todo mundo sabe, né? Eu peguei essa assadeira que ela fica alta, fica mais bonitinha para fazer esse hot dog de forno. Então eu abri a primeira metade da massa. E olha só, na verdade o que eu fiz? Eu dividi a massa em duas. E aí, para esse tamanho dessa forma aqui, o que acontece? Eu dividi a massa pela metade ainda, porque vai sobrar esse restante aqui, pelo tamanho da forma, fica muito grande agora de massa. Com essa massa aqui sobrar, eu vou fazer um enroladinho de salsicha aproveitando essa massa. Você vê que a massa rende muito, né? Então agora a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar e vou mostrar para vocês o recheio que a gente vai autorizar aqui. Bom, então vamos à sugestão do recheio desse hot dog de forno, né? A salsicha, né? Um molho de tomate bem picadinho, a ervilha e a azeitona. A gente vai simplesmente o quê? Colocar esse recheio aqui e depois a gente vai pegar a outra metade da massa, abrir e jogar por cima aqui. Não tem segredo, né? Não tinha só, a gente já volta mostrando como faz o recheio então aqui. Então já acabamos de rechear. Aqui eu coloquei ainda um pouco de milho para ficar mais saboroso. É lógico que o recheio fica a gosto, né? Mas como é um cachorro quente de forno, então os recheios são basicamente o que vão num cachorro quente. Olha só como essa massa é maravilhosa. Lembrando que eu peguei metade da massa que fiz hoje. Essa metade estou fazendo esse cachorro quente. Vai dar para fazer esse cachorro quente, vai sobrar ainda esse restante que eu vou fazer um enroladinho de salsicha. Você viu maravilha que é. E com a outra metade vou fazer a coroa de calabresa que tem no outro vídeo. Assista que você não vai se arrepender. Bom, agora aqui simplesmente a gente vai cobrir com o restante da massa. E assim que estiver pronto eu levo para o forno. Não tem segredo. O forno, deixar crescer mais um pouquinho, depois terminar de cobrir a massa aqui uns 15 minutos. E aí levo para assar num forno mais ou menos de 20 a 25 minutos. Num forno moderado. Quando tiver assadinho, eu mostro para vocês, para o vídeo não ficar longo. Então vamos aproveitar o restante da massa, daquela metade, e vamos fazer enroladinho de salsicha. Não tem segredo, né? A gente está usando a salsicha, já foi a salsicha ferventada. E agora coloquei um pouquinho do molho de tomate, cebola, ou tomate picado, aí é a gosto, né? Lembrando que nós estamos aproveitando o restante da massa, né?
ali já feito a massa que foi utilizada para fazer o hot dog de forno. E como a massa rende muito, aí nós estamos aproveitando e utilizando, fazendo uma nova variedade aí. Um enroladinho de salsicha, que também fica uma delícia, né? Então, essa massa vai estar crescendo, daqui a pouco a gente mostra bonitinho como é que ficou e ela assadinha, tanto o hot dog de forno, como esse novo o roladinho de salsicha. Então a gente já volta já mostrando tudo assadinho. Já terminamos de modelar a massa, você viu que metade daquela receita eu fiz. O cachorro quente de forno e enroladinho de salsicha. Eu vou esperar eles crescer uns 10 minutos mais ou menos, a gente vai levar para o forno, né? O forno já está aquecendo. E quando tiver bem assadinho, a gente mostra para vocês o resultado. Bom, acabei de tirar a torta do hot dog, o pão de hot dog de forno lá que acabamos de fazer, ó. Tá bem assadinho, tá hiper quente, nem vou pôr a mão para não queimar. Com a massa ainda fiz o enroladinho de salsicha, estão vendo aqui, tem mais 3 no forno. Então, a massa ficou maravilhosa. Assim que ela esfriar, eu corto um pedacinho para vocês verem, mas vocês já percebem a delícia que essa massa é, né? Então daqui a pouco a gente volta e mostra um pedacinho quando ela acabar de esfriar. Bom, agora que ela deu uma esfriadinha, tá um pouquinho quente ainda, mas só para mostrar para vocês, a gente mostrou ela cortadinha. Olha a delícia que é. Olha, bem recheada, bem assadinha. A massa maravilhosa. Olha, tá na forma, tá um pouco quente ainda, mas olha que delícia. É um hot dog de forno que realmente as pessoas que fizerem em sua casa não vão se arrepender. É uma refeição completa, muito gostosa. Além do que ainda com metade da massa ainda fiz os enroladinhos de salsicha, né? Então realmente é uma massa muito maravilhosa. Espero que todos gostem. Faça seus comentários aí embaixo no vídeo, dê seu like, se inscreva, indique o vídeo para outras pessoas, que esse canal vai levar essa massa maravilhosa para todas as pessoas que fazem sua casa. E que Deus abençoe a todos, que esse vídeo onde chegar, que seja realmente uma chuva de bênção com uma chuva de pão em cada vida. Até logo.